Bom dia, Umbanda, bom dia, galera. Chegamos aqui hoje, sabadão, 9h48 da manhã, ouvindo um ponto, tomando um café, pensando nos conteúdos da semana, pensando o que a gente vai postar, o que a gente vai fazer, e aí a gente decide entrar aqui pra gente falar um pouquinho de obsessão espiritual. Começamos aqui com um ponto de Pai Ogum, um ponto super conhecido, um ponto que é bem bacana. E a gente vai explicar o porquê do ponto de Pai Ogum, né? Tudo na Umbanda tem explicação. Tudo tem fundamento. As pessoas que acham que a Umbanda é uma zona, não é. E muita gente mesmo, acha que só porque terreiros são diferentes um do outro, acaba que esses terreiros são confusos. A verdade é que não tem nada de confuso nisso. Não tem absolutamente nada de confuso nisso. Sugiro aí que quem tiver afim, vá lá, pegue um café, pegue uma água. Nos próximos 30 minutinhos a gente vai bater um papo aqui rápido de obsessão espiritual. E é um assunto que muita gente quer ter visibilidade. Muita gente sempre, né, nos meus tempos aí de esses mais de 20 anos de Umbanda, no terreiro, quantas pessoas a gente não atendeu que sempre chegavam falando assim: ah, não, porque acho que alguém fez um trabalho pra mim, ou acho que a minha vida não vai pra frente porque tem uma pessoa assim, assim, assado que não gosta de mim, e eu tenho certeza que ela fez um trabalho pra mim, ela ou ele. Deixa só eu parar o som aqui, pessoal. E tem sempre alguém que com esse discurso dentro do terreiro, sendo gira de esquerda, sendo gira de caboclo, gira de baiano, a gira que for, a gente sempre encontra uma pessoa que chega no terreiro e fala assim: minha vida não vai pra frente e eu tô achando que alguém fez um trabalho pra mim. Esse é o grande discurso que a gente vê. E isso pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode acontecer de termos um trabalho espiritual, uma demanda espiritual negativa encaminhada. Eu mesmo já recebi. E assim, não é uma coisa que você quer receber, né? Você não é uma carta que chega na sua casa e você fala: nossa, fantástico, eu recebi aqui uma carta que eu estava esperando há muito tempo. Você sente aquilo chegar de forma diferente, às vezes você sonha com alguma coisa que te demonstra que foi feito algo. Mas o grande ponto aqui da obsessão espiritual é que, antes de mais nada, antes da gente falar de trabalho feito, antes da gente falar de demanda enviada ou de trabalho com sangue, que é, assim, uma parte mais extrema, a gente tem que falar primeiro do eu comigo mesmo. Por quê? Por que o eu comigo mesmo? Porque eu diria que, por experiência, por estudos, por conversas com outros médiums, com os mestres espirituais, com mestres, inclusive, que foram mestres aqui na Terra para mim, meu pai Olinto, meu pai Adriano Camargo, estes mestres sempre falavam assim que muito do que a gente acha que é obsessão é a nossa própria obsessão. É o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, a nossa própria falta de coragem, a nossa própria falta de fé, é o nosso próprio desequilíbrio. E quando eu falo de desequilíbrio e eu falo de nós mesmos, o que é o mais difícil, porque falar
da gente sempre é mais difícil, eu falo da gente prestar atenção no que a gente está fazendo no dia a dia mesmo. Eu falo da gente prestar atenção naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Imagine assim, dar um exemplo aqui bem simples talvez. Eu, Gustavo, eu quero alcançar algo na minha vida. Algo na minha vida profissional. Algo na minha vida material. Mas eu, Gustavo, ao invés de trabalhar para isso e manter a minha vibração, o meu padrão energético elevado, o meu acreditar em mim mesmo, o ser justo comigo e com os outros, o agir dentro da lei divina, dentro da justiça divina, eu passo a tentar encontrar atalhos. Quais são esses atalhos? Tentar atacar outra pessoa, tentar descredibilizar o trabalho do outro, ter medo de que alguém possa fazer um trabalho melhor que o meu. Quando eu começo a vibrar este sentimento, tudo aquilo que eu mais temo, eu começo a atrair. Né? Diz a própria constelação familiar que tudo aquilo que você vibra muito, você atrai. E isso não é só a constelação é uma das práticas, mas existem quantas outras práticas, a nossa própria lei da Umbanda, que fala que tudo aquilo que você vibra, você atrai. Ora, se eu tô com medo de que alguém no meu trabalho vai ser melhor que eu, essa pessoa vai ser melhor que você? E aí, você vai falar assim, exatamente. É isso aí. Obrigado aí, ô. Quando você fala assim... Pois é. Mas eu não sei o seu nome, é N. Lopes, perdão, eu não sei o N. Mas não tem problema nenhum isso, das pessoas não darem valor. A gente tá aqui para quem está. Esse é uma das grandes frases que eu aprendi na minha vida com o mestre e se demonstra sempre certa. Eu estou para quem está. Se vocês estão aqui, se tiver uma pessoa aqui, é um bálsamo de energia. Mas voltando aqui ao tema, né, da obsessão, voltando aqui ao tema, quando você tá pensando muito em alguma coisa, você atrai. E aí tá, e o que isso tudo tem a ver com obsessão, né? Vamos mudar aqui, vamos voltar pro foco da obsessão. O que tem a ver é que tudo que você vibra no seu campo energético, tudo aquilo que você tá aqui vibrando, todo o seu pensamento, ele começa a criar formas ao seu redor. Então, vamos supor, se eu penso, e aí é um exemplo idiota, lei da atração, sim, também. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Caneta. Né? Eu penso nessa caneta. Se eu pensar nessa caneta, a minha mente vai criar uma coisa chamada forma-pensamento. Ou seja, no astral vai aparecer uma caneta que fica vibrando, circulando ao meu redor. Né? E eu penso, exato, tem que se esforçar, com certeza. Exatamente. Então essa caneta que fica vibrando ao meu redor, que é um exemplo, perdão. Vamos supor que eu penso então também na minha caneca. Minha caneca, por sinal, de Hogwarts. Pra quem não sabe, curto um Harry Potter. Então, pensei aqui, isso fica vibrando na nossa aura, ao nosso redor. E é exatamente isso que, por exemplo, quando a gente vai num terreiro, o guia espiritual vê do nosso lado. Quando você vai num terreiro, o guia espiritual faz a leitura de tudo aquilo que está do seu lado. Tudo aquilo que está aqui, ó. E aí ele entende o que você está vibrando e direciona o trabalho. A obsessão, da mesma forma, funciona
igual. Porque quando eu falo de obsessão, primeiro eu tenho que diferenciar o que é a obsessão que vem de alguém e a obsessão que eu mesmo crio. Quando eu estou desequilibrado, quando eu estou com a minha energia péssima, quando eu estou pensando que tudo vai dar errado, que eu tenho X na testa, que as coisas só dão certo pro outro e não dá certo pra mim. O que você tá fazendo pra mudar? Porque você ficando nessa vibração e nesse pensamento, acontece o quê? Tudo isso que eu acabei de explicar, da caneta, da caneca, ela vai vibrar no seu campo. E esses pensamentos do eu não consigo, do X na testa, esses pensamentos negativos todos que tá ao teu redor, você vai criar em torno de si várias formas, pensamentos que vão ficar aqui no seu campo. E aí daqui a pouco essas formas de pensamento no seu campo vão começando a impregnar no seu corpo energético. E aí, quando você começa a ter tudo isso impregnado no seu corpo energético... Fala, Marcelão! Obrigado, velho! Quando você começa a ter tudo isso impregnado no seu corpo energético, os seus chakras, que são os nossos campos de energia primordiais, e que a gente tem alguns principais e vários outros acessórios, eles acabam ficando interrompidos e o seu fluxo para de fluir. Então, essa primeira obsessão, que é a auto-obsessão, e é a obsessão por pensamentos negativos, somos nós mesmos que criamos. Ah, não, mas nossa, alguém me fez um trabalho. Será? Ou será que é só você com o seu pensamento? É só você com você mesmo, no teu quarto, ali no escuro, pensando que nada vai dar certo? Será que tudo isso que você realmente imagina foi enviado por alguém? Será que não é você que está criando? Então, essa é a primeira obsessão. E eu diria que é a pior. Eu diria que é a pior, porque é muito fácil, entre aspas, a gente fazer um trabalho espiritual para quebrar uma demanda enviada. É muito fácil a gente trazer o nosso Exu em terra, nossa pombagira em terra, ou ir num terreiro se consultar com o Exu, com uma pombagira, com um baiano, com um caboclo, e receber ali uma orientação para quebrar aquele trabalho espiritual que foi enviado. Mas é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, é esse o ponto que eu preciso melhorar. Por muito tempo, eu mesmo, e aí aqui eu acho que quando a gente fala da gente, a gente tem os melhores exemplos para talvez inspirar as outras pessoas. Eu mesmo, por muito tempo, achei que eu não era criativo. Por muito tempo mesmo. Na verdade, eu diria que meses atrás, eu diria que eu achava que eu não era criativo. E várias pessoas sempre falavam para mim, não, mas você é criativo. Mas eu não acreditava. Sabe quando eu passei a acreditar? Quando uma pessoa muito próxima de mim me disse que eu era criativo, e é uma pessoa que eu confio, que está sempre do meu lado. E quando eu percebi que a minha criatividade ela é para um lado que as pessoas talvez não valorizem. Muita gente valoriza a capacidade criativa de pintar, de escrever, de fazer N situações. A minha criatividade é aqui para falar de espiritualidade. E isso que me faz bem acaba explorando e aflorando esse lado criativo. Então, às vezes, você está se desmerecendo porque você simplesmente não achou um ponto focal onde você pode transformar isso que você chama de problema ou dificuldade sua numa fortaleza. E aí, voltando mais uma vez, e vejam, a gente vai e volta no tema, porque tudo isso está intrinsecamente relacionado. Quando a gente fala da gente mesmo, a obsessão faz parte de quem a gente é. Não dá para dissociar o nosso pensamento negativo do nosso pensamento positivo. Eles são uma coisa só, eles estão dentro da gente. Mas a gente consegue transformar isso com autoconhecimento. Então, galera, de verdade,
A primeira obsessão é a pessoal. Beleza. Falamos então de obsessão pessoal. O que mais que a gente pode falar de obsessão? A gente pode falar de obsessores. Os obsessores são seres que se alimentam da nossa energia. Estes seres que se alimentam da nossa energia vão desde larvas astrais, que são como se fossem aí bichinhos microenergéticos que grudam no nosso campo e vão sugando a nossa energia, até um obsessor gigantesco que a gente pode chamar de... eu não vou usar a palavra aqui mais forte, mas é um obsessor gigantesco que poderia ser, por exemplo, se a gente for olhar a literatura, um mago negro, um draconiano, enfim. Quando a gente fala de obsessão, a gente está falando desde larvas astrais até esses obsessores mais poderosos. As larvas astrais, elas normalmente estão no nosso campo no dia a dia e elas vão grudar naqueles nossos pensamentos negativos e vão começar a absorver a nossa energia. E os outros, né? Quando que eu vou falar então de um obsessor que tá ali me atrapalhando? Por exemplo, um obsessor que se liga a mim por um vício meu. Por exemplo, o vício da bebida, ou o vício do cigarro, ou o vício da comida. A gente às vezes pode falar assim, tudo que a gente pensa quando a gente fala de vício é droga, cigarro, bebida, mas tudo pode virar um vício. Né? E eu me coloco nisso também. Eu já olhei pra mim e falei assim, beleza, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho isso, mas o meu vício é a comida. Se eu não me cuidar, isso vai me derrubar. Então veja só, quando a gente começa a pensar nos vícios, eu começo a trazer um pouco mais de peso para as obsessões. Porque quando eu falo de vício, eu falo de um espírito, muitas vezes, que está sendo manipulado por um negativo mais forte, para que ele venha ao campo energético de quem está desequilibrado e absorva aquela energia. Muitas literaturas mesmo, vários romances espíritas também, falam de espíritos que estão desvirtuados, desequilibrados e se ligam ao campo energético de uma pessoa. Não é raro a gente ver nas literaturas espíritos que estão ali grudados em pessoas que são viciadas em álcool, em cigarro. Também não é raro, por exemplo, existe um livro muito bacana que se chama Legião. Neste livro, Legião, ele fala um pouco sobre as obsessões e explica que, por exemplo, em casas de prostituição, existem vários seres espirituais negativos que se assemelham a aranhas, baratas, formigas e se alimentam do desvio de conduta moral das pessoas que ali frequentam. E nada errado, né? Cada um tem suas escolhas, eu não tô aqui para fazer julgamento, mas o fato é que quando a gente se desequilibra em algum dos campos da nossa encarnação, né, da nossa vida espiritual encarnada, aquele campo acaba sendo afetado. Então, estes seres espirituais negativos que se assemelham a formigas, baratas, aranhas, eles se alojam próximo aos nossos órgãos sexuais e ficam ali transformando aquela energia gerada pelo nosso corpo em uma energia que eles absorvem e acabam virando algo nocivo para a gente. E mais uma vez, a gente está falando de obsessores que estão ali ao redor, mas quem foi o causador?
da obsessão. A conduta e o desvio moral é de quem? É meu. E então eu fui o causador da obsessão. E aí quando a gente vai evoluindo dentro dessa linha de obsessores e a gente vai encontrando espíritos que são mais inteligentes, espíritos que não estão ali sendo utilizados, mas que estão ali utilizando outros, a gente vai subindo nessa escala, que também existe uma escala negativa, assim da mesma forma que existe uma escala do lado positivo e que é muito mais vista. A gente começa a perceber que o astral negativo também se organiza. E eles também têm uma organização que se assemelha talvez até a um quartel. Da mesma forma que nós temos, e ontem a gente conversou um pouco sobre isso, uma organização do lado espiritual, e eu usei o termo como se fosse uma empresa, Deus sendo o CEO, os vice-presidentes, e a gente vai descendo, eu diria que do lado negativo eles se assemelham a um quartel, onde existem os generais, existem os comandantes, e vão descendo as patentes até chegar no soldado raso, que é aquele que está fazendo as coisas sem nem saber por que está fazendo. Estrategicamente, eles decidem aqui. Aqui. Faz por comando. Faz por mando, não por comando. E aí, a gente falando um pouquinho mais, evoluindo nisso, a gente chega aos obsessores, que são os obsessores inteligentes. Esses são talvez os mais perigosos, porque sim, eles são aqueles que organizam o todo. Eles são aqueles que em algum momento caíram, foram para o lado negro da força e não voltaram. E não têm interesse em voltar. Não tem uma abertura para eles voltarem. Neste momento, eles entendem que aquilo é a realidade deles e aquilo é o que eles precisam fazer para conseguir evoluir. Mesmo isso significando que cada vez mais eles vão se desvirtuar. Eles já não têm mais essa noção. E quando a gente fala desses obsessores, a gente está falando, por exemplo, dos magos negros, dos cientistas, dos dragões, que são seres ali que vieram de locais do universo e utilizam muitas vezes o nosso planeta, utilizam muitas vezes as nossas vibrações, utilizam muitas vezes as nossas pessoas aqui para experiências, para desequilíbrios, para realmente dificultar a vida das pessoas. E isso tem, diria aí, que pelo menos duas origens. Uma, passados históricos espirituais, que são quando, por exemplo, nós, em encarnações anteriores, fizemos algo para alguém, este alguém, infelizmente, foi prejudicado por algo que nós fizemos, caiu no astral de forma negativa, não se recuperou e foi descendo nas esferas negativas. E hoje tenta se vingar mesmo de algo que nós fizemos, porque ele já não tem mais essa consciência de que nós erramos com ele. Para ele existe uma revolta, algo que fosse, algo que é difícil dele entender porque nós fizemos isso. E ele ainda vibra como se nós fôssemos aquela pessoa. Ele não entende que hoje o Gustavo não é o Gustavo. Ele acha que o Gustavo é, sei lá, aquele aristocrata que viveu não sei aonde e fez N maldades. É isso que essa pessoa acha. E ele caiu tanto nas esferas negativas, tanto, que o foco dele é atacar essa pessoa. E o outro, que eu diria que talvez seja um outro motivo, e aí sim a gente vai entrar, depois de 25 minutos de live, falando sobre obsessão. Só agora a gente vai falar de obsessão enviada. E veja, eu não preparei nada aqui assim, um texto, uma descrição pra gente falar. Eu
tô aqui colocando as coisas que estão vindo e trazendo um pouquinho de conhecimento e tentando compartilhar o pouco que eu sei aqui. Mas se a gente se aprofundar, se a gente pegar, estruturar uma aula, essa live aqui que eu programei para 30 e poucos minutinhos, vira uma aula de 3 horas. Porque tem muito pra gente falar de obsessão. E quando a gente, então, vai falar dos obsessores e dos trabalhos enviados, a gente tem que entender o seguinte. Quando uma pessoa é encarnada nesse plano, procura um... Eu não vou falar que é um sacerdote, por respeito aos meus irmãos sacerdotes, mas vamos dizer que essa pessoa procura alguém que trabalha nas esferas negativas encarnados, que tem esse acesso. E esse alguém vai ali e coloca o seguinte para essa pessoa. Vamos lá, eu preciso, para conseguir fazer o que você quer, para conseguir atacar essa pessoa, ou para conseguir manter você no seu emprego e atacar a pessoa que está te prejudicando, ou que você acha que está te prejudicando, a gente precisa, por exemplo, matar um bicho. Seja o bicho que for, e aí, quanto maior é a dificuldade do trabalho, ou quanto maior é aquilo que você está disposto a pagar, maior é o animal. A gente pode ter em trabalhos aí enviados desde pequenos animais, como galinhas, bodes, até animais grandes, como por exemplo, uma vaca, um boi. E tudo isso é utilizado para enviar uma energia negativa para alguém. Quando eu faço um sacrifício animal dentro do lado negativo do campo espiritual, eu crio com o sangue, com a energia do sofrimento do animal, com a energia negativa ali ativada. Normalmente é feito em um local onde existem restos mortais para potencializar isso. Então normalmente é profanando algum túmulo, é profanando alguma coisa que é sagrada. E toda essa negatividade que eu crio do sofrimento do animal, da profanação de algum lugar, ela vai se transformando numa bola negativa, negra, gigantesca. E essa bola negativa, negra, gigantesca, ela precisa ser manipulada por alguém. Quando eu faço a ativação disso, eu não faço. Mas quando alguém faz a ativação disso, esta bola negativa preta é entregue para um serzinho, o soldado. Lembra do soldado que a gente falou agora há pouco? É entregue para esse soldado e fala assim, vai lá e... Tá vendo aquela pessoa ali, ó? Eu vou usar um exemplo, tá? Vou me usar como exemplo. Tá vendo o Gustavo ali? Vai lá e acaba com a vida dele. Por quê? Não precisa saber por quê. Vai lá e acaba com a vida dele. E aí aquela bola negativa, preta, aquele serzinho, vai levando, encontra o Gustavo e começa a vibrar e mirar esta bola negativa preta pro Gustavo. E aí tudo na vida do Gustavo começa a dificultar. As pessoas ao redor começam a ficar doentes, começa a vir desânimo, começa a vir um monte de coisa, tudo aquilo que você começa a dar errado. E aí, esse sim é o trabalho enviado. Esse sim é o trabalho que você precisa tentar perceber conscientemente. Ouvir a intuição, mas eu não sou médium, eu não sou sacerdote, eu não sou nada. Não tem problema. Presta atenção. Minimamente você, se tá aqui na live, a gente falando de espiritualidade, você acredita em alguma coisa. Então, se você acredita em alguma coisa, ouve a tua intuição. E veja, não é achar que tudo é trabalho mandado.
Porque lembre-se que maior parte da live a gente falou de nós mesmos. Mas se você tá com uma intuição, putz, acho que alguém fez alguma coisa. Cara, ou moça, vai atrás de resolver. Vai ali, vai no terreiro se você não souber, não tiver as ferramentas. Vai no terreiro, conversa com um guia espiritual. Fala assim, pai, a minha vida tava assim, 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 de repente virou. Ele vai saber e ele vai te orientar. Agora, o que a gente não pode é duas coisas. De novo, e sim, vou ser repetitivo, sim. Não pode achar que é tudo trabalho mandado. E não pode descuidar. Porque também se a gente descuida, aí se realmente for algo que foi mandado, a gente vai tomar bastante porrada. E acho que ninguém tá aqui nesse mundo, nessa esfera energética encarnada, para tomar porrada. A gente tá aqui para evoluir. A gente tá aqui para aprender com as porradas tomadas. Para eu estar aqui hoje, 10h20, 8 de novembro de 2025, eu tive que aprender muito com as tomadas porradas. Com as porradas tomadas, perdão. Muito mesmo. Inclusive a lidar com o meu ego. E veja, ninguém me mandou nada. Eu tive que lidar comigo mesmo. Então, galera, a gente tá aqui chegando, já se aproximando do fim desse bate-papo aqui de hoje. E o que eu quero fazer é recapitular rapidamente aqui o que a gente falou, tá? Então, a gente falou de obsessão espiritual, primeiro da nossa auto-obsessão, que é o que representa aí 90%. Depois a gente falou de larvas astrais, bichos astrais, que também se ligam a nós, sempre quando a gente está com desequilíbrios. E só depois a gente falou de obsessão, que é enviada por alguém. Antes disso, nós também falamos daqueles espíritos que se desequilibraram e tiveram problemas conosco e continuam até hoje vibrando negativamente dentro do nosso campo. E aí sim, só depois falamos de obsessões enviadas. Então, veja que de 4 assuntos aqui que a gente falou, só um é responsabilidade dos outros. Esses 3 primeiros é responsabilidade nossa. Até mesmo esse espírito caído, esse espírito negativado que envia pra gente essas vibrações, foi responsabilidade sua. Ou não foi você numa outra encarnação que errou com ele? Não adianta agora você também só achar que a culpa é dele porque ele caiu. Você também tem culpa. E o que você pode fazer para mudar isso? Peça perdão. Peça desculpas, mesmo que você não saiba quem é. Peça perdão, peça desculpas. Tome um banho de eucalipto, porque o eucalipto é uma erva atemporal que trabalha em vários campos do nosso mundo energético, do nosso mundo energético pessoal. E quando você estiver tomando teu banho de eucalipto, se transporte ali para outras encarnações. Peça que aquilo que você acumulou de encarnações passadas seja limpo do seu campo energético atual. E aí, quem sabe, esse pouco que você está vibrando, esse pouco que você está oferecendo, chegue um resquício dessa vibração nesse serzinho que infelizmente caiu por culpa sua também, e aí ele consiga começar a se dessensibilizar de você, começar a receber um pouco de luz e abrir o campo energético dele para que ele possa ser resgatado. Então veja, somente uma das situações que a gente conversou aqui é problema enviado. O resto é problema criado. E se a gente criou, a gente tem capacidade de resolver. Ah, mas e aquilo que foi enviado? Aquilo que foi enviado a gente se preocupa em quebrar?
e entregar nas mãos da lei e da justiça divina. Simples assim. Entrega nas mãos da justiça divina, quebra o que precisa ser quebrado com a ajuda dos guias espirituais, e aí o restante é lei do retorno. É dado àquela pessoa aquilo que ela proporcionou a outros. Ah, mas vai demorar anos para aquela pessoa receber. Será? Às vezes não. Às vezes demora meses. Às vezes demora dias. Às vezes realmente demora anos. Mas aí é parte do astral. Parte do acordo daquela pessoa que foi feito e a gente não tem que se mexer. Nem se meter, na verdade. O que a gente tem que fazer é se blindar e quebrar aquilo que chegou até você. É isso, galera. Nossa live de hoje aqui, falando um pouquinho de Umbanda, trazendo um tema nesse sabadão de obsessão espiritual. É um tema que me fascina. A Umbanda como um todo me fascina. Eu gosto muito de falar de Umbanda. Acho que quanto mais eu puder compartilhar o pouco que eu aprendi, eu fico muito bem comigo mesmo, fico muito bem com as pessoas. E acho que essa é a ideia. Tamo junto. Quem quiser continuar aí seguindo Instagram, YouTube, essa live provavelmente em algum momento dessa semana deve subir no YouTube se você quiser assistir ela inteira. Vai subir a live de ontem no YouTube também. Instagram vai ter ali nossas pílulas de conhecimento no nosso Umbanda Minuto. E é isso. A gente deve estar com projetos novos para 2026. Infelizmente, tinha algumas coisas no pipeline aqui, no plano, que não saíram do papel, mas agora a gente está num momento de organização e as coisas vão acontecer. Precisei me organizar internamente para depois conseguir organizar o externo. É isso. Gratidão, pessoal. Gratidão mesmo quem ficou aí a live inteira, acompanhou os 40 minutos quase de live. Muito bom rever pessoas aqui que fazia tempo que eu não via. Marcelão aí, putz, obrigado. Pessoal que ficou, aí tem alguém que colocou como saúde aqui, eu não sei quem é, mas valeu. Muito, muito, muito agradecido, pessoal. Obrigado pela companhia nesse sábado de manhã.